orientações bíblicas sobre o sexo. Quem tem a sua revista, é a lição número 6. Nós tivemos que fazer um adiantamento na lição. O irmão Paulo esteve ministrando a aula número 2 na semana passada, e nós tivemos que fazer um adiantamento aí, por conta da agenda da igreja. Mas vamos lá. O texto bíblico básico está em 1 Coríntios 7, 3, 5, do 3 ao 5 e depois do 7 ao 9. Em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 3 ao 5, diz: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. No versículo 7 ao 9, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Aí, continuando o texto bíblico básico, Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Texto áureo da nossa revista, da nossa lição é: todas as coisas, está em 1 Coríntios 6, versículo 12, parte B. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Bem, o assunto é bastante complexo, né? Cada um tem seu modo de ver, de analisar. É importante também a gente saber que cada pessoa traz consigo a sua carga cultural, por que não dizer assim, a sua carga de casa, de entendimento do que muitas vezes na infância ele viu a sua família sendo tratada e como as coisas foram desenrolando. Então, é um assunto bastante delicado. Porém, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, contra a Bíblia, não há argumentos, não tem como você contestar. Algumas coisas, com certeza, que eu vou falar aqui, vão ser total agrado e outra total desagrado, né? Mas nós não estamos aqui preocupados com a questão de você ser agradável ou não, mas você, biblicamente, está trazendo aquilo que o Espírito Santo ministrou em nossas vidas, que trabalhou em nossos corações, e eu tenho certeza que vai ser de edificação para todos nós. Então, na palavra introdutória, nós já temos um ponto interessante. A questão da sexualidade, a questão do sexo em si, ele apresenta dois tipos de resultado. O resultado positivo e o resultado negativo. Então, dependendo do modo com que você trabalha, com que você atua dentro desse parâmetro, o seu resultado pode ser extremamente positivo, como pode ser extremamente negativo. O que importa para nós é entendermos qual é a vontade de Deus sobre isso. Ah, mas Deus trabalha, cuida do nosso sexo? Como que é isso? Sim, porque senão eu não criaria. A partir do momento que ele diz lá em Gênesis que é macho, fêmea, ele também
desenvolveu no ser humano as condições de você sentir prazer, de você sentir até o próprio nós trabalhamos com alguns efeitos, né? E nós sabemos que até o caso de você sentir vergonha, né? Alguma coisa alguma coisa não, totalmente relacionada a isso, a sexo, tá? Principalmente, não estou falando aqui necessariamente do ato em si, eu estou falando da questão de você até colocar uma roupa, tudo isso, ele tem um vínculo muito grande com isso. Então, se o Senhor ele fez dessa maneira, é porque o Senhor tinha um cuidado especial sobre isso. Então, o que nós precisamos entender hoje? Qual é a vontade de Deus sobre isso? O que o Senhor tem a nos ensinar sobre isso? No ponto 1, diz que foi Deus quem criou o sexo. Abra para mim, por gentileza, em Gênesis 2, 7. E pode ler bem alto, bonito. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Então, aqui, nós já temos o primeiro homem, ele não foi concebido da forma que nós entendemos hoje. O Senhor, ele, tudo, hoje eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu tenho o costume de falar, não é mesmo, Elaine? Não é mesmo? Hoje eu tenho que tomar cuidado, né? Porque hoje o assunto é um pouquinho delicado. Então, não posso, eu tenho que me conter aqui. Mas vamos entender aqui. Primeiro homem que Deus criou, primeiras coisas que Deus criou, tudo foi criado através da palavra. Haja luz, haja isso, haja plantas, haja montes, haja separação entre terra e água. Tudo teve a palavra do Senhor como norte, como criadora. E em tudo isso, se nós formos ver lá na questão do final do dia, Deus sempre falava, e viu Deus que era bom. Num determinado momento, o Senhor para tudo e fala, façamos o homem. E ele já não falou mais, haja o homem. Ali ele teve cuidado de fazer cada ponto, cada terminação nervosa que você tem, cada coisinha, cada detalhe, o Senhor se preocupou em tudo. E aí, ele já não falou que era bom mais. Ele falou, e viu Deus que era muito bom. Então, aqui nós temos já um parâmetro de diferenciação. E quando o Senhor cuidou de cada uma dessas terminações nervosas, é porque ele pensou, eu vou proporcionar a esse cidadão algo além. Por isso que nós falamos sobre sexo na questão de homens e mulheres como uma coisa divina e não como uma coisa animal que você faz simplesmente por fazer. Então, existe todo um cuidado, tá, para isso. Vamos continuar. No ponto 2, estou tentando ser bem breve, ponto 1 necessariamente é mais sobre isso que falo. No ponto 2, porque lá na frente que vai ter as polêmicas, então a gente sempre sabe. A necessidade de esclarecimento. Por que nós temos que falar sobre isso? Primeira coisa, quisera eu, né, o bispo também, tenho certeza disso, que durante o período da manhã tivesse lotado aqui, para poder ouvir essa palavra, né? Porque é um assunto muito importante, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão começando a sua vida, para as pessoas que estão em relacionamento de noivado, de namoro. Isso tem uma importância muito grande. E até nós casados, né? Por que é importante? Para entender certas coisas. Então, a necessidade de esclarecimento nós temos para os novos convertidos. Todo novo convertido, ele vem com uma carga cultural, e por que não dizer mundana, muito grande. E às vezes, infelizmente, ele joga essa carga na sua cama, ele joga essa carga na sua vida, no seu lar. Alguns querem trazer essa carga até dentro da igreja.
E aí cabe esse momento de ensino, discipulado, para que ela possa entender, ó, até aqui foi uma coisa, agora é nova criatura. Nova criatura, eis que tudo se fez novo, né? Ele não fala assim, eis que uma parte se fez novo, a parte que lhe convém. Aquilo que você quiser mudar, você muda. O que você não quiser mudar, continue. Não. Então, eis que tudo se fez novo. Então, é uma coisa bem diferente. É uma atuação que o Espírito Santo tem em nossa vida de limpeza, de transformação. Nós temos algumas denominações que até dizem isso. Não, entra como está, fica como era, que o Espírito Santo vai mudando com o decorrer. Amém, isso pode acontecer? Pode. Só que como que alguém vai entender se não há quem pregue? Se não há quem fale sobre o assunto? Né? Então tem que ter esse momento era muito importante. Tomara que os irmãos, eu não sei como é que está a transmissão, mas que estejam vários irmãos aí assistindo a nossa lição de hoje. Então, primeiro ponto, novos convertidos. Segundo ponto de necessidade de esclarecimento. Nós temos uma pseudo forma de pensar da palavra santo. Alguns têm nós temos que não podemos confundir santo com santarrão, né? Então, por exemplo, uma esposa chega e fala assim, não, eu quero ser santa, e aí o meu marido, que já vinha até acostumado comigo de uma certa maneira, agora ele que se vire, o problema dele, porque agora eu quero me separar para Deus, agora eu quero ser santo. E confunde um pouco as coisas. Santo, ao pé da letra, quer dizer o quê? Separado. Separado com um cuidado. Mas não é dessa forma. Então, como que funciona esse caminhar? Tudo isso a gente vai estar falando no decorrer da nossa lição. Então, as pessoas que anseiam por uma santidade, tá? Tomar cuidado para não se tornar santarrão e você acabar sendo uma pessoa que, ao invés de agradar pessoas, ao invés de captar pessoas, você acaba repelindo pessoas. Isso em todos os sentidos, né? Tem muitas, é muito normal, tá? Não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas eu além da minha atividade musical, eu trabalho com psicanálise. E é muito normal, você vai, conforme você vai conversando com as pessoas, aí elas vão entregando ouro. E aí você vai entender que lá na frente, quer dizer, lá na frente não, lá atrás, a pessoa ela mudou o hábito do comportamento dela, e isso faz com que, de repente, o marido não queira mais vir na igreja, aí a pessoa fica lá lutando porque o marido não quer vir mais na igreja, uma coisa e outra, e você vai entender os porquês, a mesma coisa ao contrário, de repente o marido fala, minha esposa não quer mais vir na igreja, então você vai fuçando e você vai descobrindo que tem coisas atrás, principalmente, infelizmente, tem muito a ver com esse assunto. Tá? Então, vamos lá. Terceiro ponto da necessidade de esclarecimento aqui. Ó. Outros que dizem, Deus criou o homem e o diabo criou o sexo. Mentira absurda. Tá? Deus criou o homem e o diabo foi lá e criou o sexo. Isso é uma mentira descabida. E, infelizmente, tem muitas pessoas que pensam assim e levam assim para a sua vida. E aí acontece a maioria dos problemas conjugais que a gente conhece dentro das igrejas. O bispo está comentando sobre os essênios, que era um povo separado, né, vamos dizer assim. Eles só se reuniam para a procriação. Eles não tinham, vamos dizer assim, o divertimento sexual. Ele só tinha o sexo como procriação, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco também. Então, bastante cuidado sobre isso. Leia para mim, por gentileza, Gênesis 1, 28.
Vou fazer o seguinte, só um minutinho antes de ler o 28, por gentileza, vamos ler do 26, 27 e 28. 26, 27 e 28. Aqui, então, deixa muito claro o cuidado da Trindade em criar o homem. Naquele momento, Cristo já estava presente ali na criação do homem. Por isso que Deus fala, façamos o homem. Cristo e o Espírito Santo já estavam presentes ali naquele momento. E naquele momento, ele além de fazer o homem com todo o cuidado, ele ainda potencializa as atividades humanas do homem, colocando justamente essa sensação de domínio, de prazer, de tudo isso. Então, foi um cuidado de Deus absoluto para cada um de nós. Então, essa conversa que Deus criou o homem, mas o diabo criou o sexo, é uma mentira. Na verdade, nós temos que entender o seguinte, a mentira, ela abarca tudo. Então, por exemplo, se você analisar na questão da mentira, nós temos assim, fulano é capaz de matar alguém e você chegar e falar, você matou? Não. Pronto, já mentiu. Então, todos os pecados estão escondidos atrás de uma mentira. Né? Tantas pessoas estão escondidas atrás de púlpito dentro de uma mentira. Tantas pessoas estão sentadas na igreja escondidas atrás de uma mentira. Então, é muito perigoso isso. E aí você vai entender que a mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, a partir do momento que eu estou me reservando dentro dessa cápsula chamada mentira, eu também sou discípulo de Satanás. E isso é muito arriscado, é muito perigoso. Então, vamos lá. Ponto 3. A importância da relação sexual para o casamento. Por que a sexualidade, eu estou pulando os pontos porque a gente vai sendo mais dinâmico assim. Por que a sexualidade é tão importante para o vínculo conjugal? Então, vamos entender qual é a importância da sexualidade para esse vínculo entre o homem e a mulher. Eu coloquei alguns aqui, ó. Alcançar a expressão máxima do relacionamento. Sabe aquele termo que a gente sempre fala, o companheirismo? Então, é muito interessante. Hoje, infelizmente, nós temos uma... Daqui a pouco a gente vai entrar sobre esse assunto, mas hoje é bacana você perceber que o sexo você vai descobrindo aos poucos, junto com a pessoa que você ama. Então, você está ali e você começa, vou dizer, no sentido de um namorado, e você conhece apenas superficialmente, até aí é o que reza a lenda. Você conhece a pessoa superficialmente, você contrai um noivado, você continua conhecendo a pessoa um pouquinho mais além, e aí, de repente, chega a hora do casamento. É ali que é o momento que vocês vão se descobrir. Interessante, eu sempre trabalho com um livro, baseado num livro de Gary Chapman, que fala 5 linguagens do amor. Quem puder ler esse livro é muito, muito, muito interessante. E ele fala o seguinte, Elaine, o que aconteceu com o amor depois do casamento? O que acontece com o amor depois do casamento? Por quê? Até o momento que você está namorando, se você está namorando com a sua namorada e de repente ela vem com um cabelo diferente e o namorado fala, nossa, como ficou lindo o seu cabelo, o que você fez? Que lindo. Pode saber que todos os dias ela vai tentar arrumar daquele jeito. Só que casa. Aí o cabelo não vai ficar daquele jeito. E começa a descobrir cadê o amor? Não é, você me elogiava cada vez que você olhava para mim, e agora você não me elogia mais, o que aconteceu? Então, o que acontece com o amor depois do casamento? É muito engraçado, é muito bom esse livro, quem puder. E eu posso ajudar também nessa terapia. Isso é bem lógico, isso é bem redundante, né? Para um casamento que não tem Deus, é a terceira
dobra do cordão, né? O cordão de 3 dobras que não se rompe de jeito nenhum. Então vamos lá. Então, primeira coisa, alcançar a expressão máxima do relacionamento. Companheirismo. Sexo vai muito além do que simplesmente você ter um momento de divertimento ali e outro dia acordar, cadê o companheirismo? Então, vai muito além disso. Segundo ponto, união física, emocional e espiritual. O sexo tem esse cuidado, a união física, a união emocional e a união espiritual. Tem muitas coisas que são conversadas antes e depois que você vai entendendo. É muito importante entender que o sexo é uma consequência, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Não é o casamento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Está até separadinho aqui. Ó. Então vamos lá. Os filhos, através do sexo, é que os filhos são gerados. Olha que coisa linda isso. Vidas gerando vidas. Olha, eu acho que é o poder maior que Deus deu na nossa mão foi isso, né? Vida gerando vida. Quarto ponto, a família é perpetuada, ou seja, a sua identidade ela é renovada. Quando você tem, através do sexo, que nascem os filhos, dos filhos nascem os netos, dos netos nascem os bisnetos, e daqui a pouco você vai ver o seu nome, o seu legado. Ah, porque meu bisavô. Agora mesmo nós vamos ter o dia 28, né, bispo, o culto da família Batista Silveira. Meu tataravô participou disso. É uma coisa que vem ali puxando e permeando. Imagine. Então é muito tempo. E isso vem através dessa fonte que é o sexo. É daí que surge tudo isso daí. Vamos lá. Infelizmente, aqui nós estamos falando com uma situação de pessoas de vida sexualmente ativa, né? Devido à idade, enfermidade, cada caso é um caso e de repente as pessoas isso vai se deixando no decorrer da vida. É muito normal isso acontecer. Porém, é importante que a coisa foi bem consolidada lá atrás. Então, hoje eu já tenho a minha parceria, hoje eu já tenho meu companheirismo, hoje eu já tenho o meu relacionamento bem construído. E aí as intempéries dessa vida, mesmo vindo e não me deixando numa vida sexualmente ativa, eu ainda tenho prazer de estar com a minha esposa, eu ainda tenho prazer de estar com o meu esposo. E o mais importante, sexo nunca acaba. Aí a gente vai entender por quê. Calma aí que nós vamos chegar lá. Ponto 2, esse que eu separei a importância da relação sexual no casamento. Por que Satanás trabalha tanto para impedir que os cônjuges se satisfaçam sexualmente? Por que Satanás trabalha incessantemente contra isso? Primeiro, se na cama estiver tudo bem, nosso organismo entende que está tudo certo. Então, se na cama estiver tudo bem, o nosso organismo entende que está tudo certo. Uma vida feliz, sem estresse, sem tensão, e com isso, né, a própria palavra fala, né, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E se você for ver lá, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele não quer que você tenha essa vida em abundância. No contexto desse texto, a gente sabe que o assunto é outro, mas a nossa cultura leva a pensar dessa maneira. O inimigo, como ladrão da nossa alegria, ele não quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Então, primeiro ponto, por que ele quer criar alguma coisa nesse sentido, algum embaraço nesse sentido da sua vida sexual? Porque se na cama estiver tudo bem, o nosso organismo entende que está tudo certo. Então é aquela história,
você outro dia de manhã, segunda-feira, você acorda disposto para trabalhar, disposto para tudo. Então, vida em abundância. E quando isso é roubado de você, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso também lá na frente. Satisfação pessoal, elevação da autoestima, alívio das tensões psicológicas. Tudo isso o sexo nos ajuda. E aí o que acontece? Você acha que o inimigo, ele quer ver você bem assim? Não. Ele quer ver você deprimido, para baixo, cabisbaixo, pensando todo dia na morte da bezerra, sem ânimo para nada, desanimado. Então o que ele faz? Ele entra com a colher torta e estraga todo o relacionamento de um casal. Outra coisa, o sexo reflete no modo positivo nos vínculos familiares. Então a coisa que era para ser vamos dizer assim, um dia de paz, um dia abençoado, no outro dia, por causa de uma discussão, às vezes uma coisa que não ficou muito bem entendida, isso acontece muito na vida do casal, o outro dia está todo mundo, um de nariz virado para o outro. Então, esse vínculo positivo, esse modo positivo, acaba não acontecendo na vida do casal. Então, por isso que o inimigo interfere sim. Como que o inimigo interfere? Jogando coisa do passado, às vezes colocando uma coisa que não convinha naquele momento. Então, de alguma maneira, ele vai interceptando esse casal para o lado negativo. Ponto 4 que eu separei aqui nesse mesmo lugar. Destruição dos sentimentos de amor entre o casal. Aí é aquela história, né? A coisa vai se esfriando, e ontem foi assim, e hoje também não está muito legal, e amanhã parece que eu não vejo perspectiva, e a coisa vai se esfriando, quiçá, de repente, vem um divórcio, alguma coisa assim. Ou até pior, né? Os casamentos de aparência. Aí a Sara até falou da questão da mentira, né? Então, lembre-se disso. Viver de aparência é viver de mentira. Viver de mentira, você está sendo filho do diabo. Filho do diabo vai para o inferno. Não tem meio termo. Essa história de purgatório é tudo mentira, viu? É outra mentira também. Então, não tem meio termo. É céu ou inferno. Infelizmente, parece que a gente fala inferno, o pessoal se assusta, mas é a realidade. Com tudo isso que nós temos, né, uma síntese geral, primeira coisa que é importante a gente entender. Hoje nós temos muito forte, muito acirrado em nosso meio, a indústria do sexo. Aquela ideologia hollywoodiana que sexo é aquilo que eu vejo na TV, é aquilo que eu assisto nas novelas, é aquilo que eu vejo mais ou menos. Então, tem que acontecer mais ou menos daquela forma, sabe? É mais ou menos, eu sempre brinco assim, a questão da vida de Facebook, daquelas fotos de Facebook. Você tira uma foto com a sua família feliz, só que só Deus sabe como é que está o lar lá dentro. Então, é a mesma coisa. Então, de repente, você vê lá, está assistindo um comentário, eu não sei se os irmãos perceberam que tudo tem uma erotização muito grande, que é, camarada vai vender um carro, por exemplo, num comercial de TV, ele tem que colocar uma mulher linda, exuberante, com coisas, amostras ali, para poder você falar, nossa, esse carro vai ser o carro que quando eu tiver, eu vou poder passar o rodo geral. Então, já é uma erotização, já é uma banalização do sexo, já é uma banalização de tudo isso. E é isso que é vendido para nós. Por isso que tem muitas pessoas, que é um cuidado muito grande, que tentam trazer esse lixo para a sua casa, para a sua cama. Então, assim como o ator fulano de tal pegou a atriz lá e ele abraçou e fez daquele jeito, eu tenho que trazer aqui, fazer desse jeito, porque é assim que a minha esposa vai sentir. Isso a gente começa a trazer todo esse lixo para a nossa casa. É que, de repente, você vive dentro de uma cultura muito passiva, né? E muito aceita tudo, né?
Eu acho que o mais importante em tudo isso, né, nesse ponto principalmente que a gente está falando, existe sim essa necessidade, porém não exclusividade. Sim, cada momento é seu momento. Igual eu falei, nosso cuidado é muito grande nesse ponto. Não pegar tudo que a gente vê na nossa vida mundana, tudo que a gente viveu na nossa vida mundana. Já, todos nós tivemos nosso momento de mundão. Aí você pega e traz tudo isso para o relacionamento. Lá fazia certas práticas que não convém. Ah, eu vi na televisão que fulano de tal fez isso, isso, isso. Não convém. Eu acho que é esse o cuidado mais importante de a gente ter isso como sexo tem que ser santo, tá? Tem que ser santo. É um cuidado muito grande, infelizmente por causa desse movimento todo feminista e de igualdade, uma coisa e outra, eu digo assim com bastante propriedade, tá, meus irmãos? Hoje mistura-se bem essa coisa. Antes nós tínhamos muito isso rotulado, né? O homem é visual, a mulher ocupa os demais 4 sentidos, que é o toque, o paladar, não sei o quê. Hoje não. Hoje você vê que o negócio está bem complicado. Hoje se você não tiver tomar cuidado aí, você é engolido vivo pela mulherada. Vai cada vez mais banalizando, né? Um detalhe muito importante que a gente tem que ver, tudo, é doloroso falar isso, mas eu vou falar. Tudo está na base cristã, na sua base cristã. Eu falei por que doloroso? Porque, infelizmente, você está falando comigo? Sim. Ah, tem pergunta? Ai, que coisa. Vamos lá. Tem Kiss lá em cima. Só um minutinho antes do Kiss. Quisera eu poder responder. Vamos lá. Uma coisa muito importante é que quando por isso que a Provérbios fala muito acertadamente, não, Elaine? Ele fala o seguinte: ensina o menino no caminho em que deve andar, para quando crescer não venha se desviar dele. Se você, não é o caminho você fala, ó, vai por ali. No caminho dá a mão aqui que eu vou junto com você. Então, quando um pai pega, uma mãe pega, e se preocupa em trazer, por exemplo, seu filho na escola dominical, isso vai criando, eu vou dizer escola dominical porque eu acho que talvez eu acho não, tenho certeza, é o lugar mais necessário para que se aprendam as coisas. Né? O culto em si, você vai para cultuar a Deus, você não vai para ficar recebendo nada. Você chegar num culto e você ficar esperando que tem uma palavra de Deus que vai falar, eu vou te dar casa, comida, roupa lavada, não é isso. O culto você vai cultuar a Deus. Olha só, a pergunta é boa. É possível casamento sem sexo? Não. Porque é proibido. Tá? Quem que fez a pergunta? Não precisa falar que vai constranger a pessoa. Pode fazer sua pergunta que aqui a gente não fala seu nome, tá? Então, deixa eu explicar. Não, primeiro, o casamento sem sexo é pecado. A gente vai falar um pouquinho aqui na frente que você não pode privar o seu companheiro, a sua companheira, do corpo. Geralmente, no caso, as pessoas de mais idade, eles cantam, ó, que saudosa lembrança. Mas não é essa a ideia. A ideia é entender o seguinte. A ideia é entender, eu tenho que fazer isso, gente, para desconcentrar um pouquinho aqui. Na verdade, o que acontece é as pessoas que ela não concorda, porque as pessoas que têm mais idade e tal, até uma enfermidade, e de repente casam, já são viúvos tal, de repente casam e não pratica mais o ato sexual, e aí eles estão em pecado. Então, vamos entender uma coisa: sexo vai muito além, simplesmente, eu vou falar abertamente, bispo, me permite? Vou falar abertamente, vai muito além de penetração. Sexo vai muito além de penetração.
Penetração é um ato ali, tá? Sexo, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu gostaria muito de não cortar muitas nuances, porque senão perde o clima. Mas a ideia é isso. O sexo ele tem todo um carinho envolvido. Existem umas preliminares que são importantes. De repente, igual você citou o exemplo, não pratica a penetração devido à sua idade. Mas é carinhoso, tem todo o envolvimento. Ah, tá, aí a pessoa continua numa vida ativa, sem dúvida. Eu conheço também pastores assim. Vai lá. Vamos lá, ponto 4. Vamos lá, ponto 4. O que o que a palavra de Deus orienta sobre a intimidade conjugal? No 4:1 fala: o marido deve ser benevolente em relação à mulher. 1 Coríntios 7:3, por gentileza. Então, primeira coisa, quando se fala benevolente, o que significa? Eu procurei no dicionário, benevolente quer dizer cuja disposição é favorável, propenso, disposto a absolver se for o caso, ou seja, disposto a perdoar, complacente, indulgente, como o bispo falou, perdoador, cujos propósitos são sinceros, bem intencionados e que é devotado, que é amigo. Então, quando se fala, vai fazer o mesmo por seu marido. Na outra versão diz benevolente. Então, a benevolência é isso, é esse cuidado. Ele tem que ser muito mais do que simplesmente o esposo na cama, ele tem que ser muito mais do que a esposa na cama, ele tem que ser amigo. Tá? Esse relacionamento é muito mais forte, muito mais íntimo. Isso segundo a palavra de Deus. O homem é mais visual. A mulher ela é mais paladar, cheiro, toque, fala. Então a mulher ela é mais complexa para se desenrolar, para se desenvolver. Já o homem não, o homem é visual. Aí vem uma pergunta que a gente faz para as esposas, né? Esposa, o que o seu marido está vendo? O que o seu marido está vendo? Chega à noite, lá na sua casa, no recôndito do seu lar, de repente aparece você com a camiseta do Temer. Ou com a camiseta da Dilma. A Dilma, vota em mim. O que você está? Tem toda essa preparação. Tem aquele ditado que é muito comum, né? Ai, meu marido me procura mais, mas você se perdeu? Você tentou se perder de vez em quando para ele tentar se achar você, encontrar em algum lugar, né? Então, de repente, você não faz todo o clima, você não faz toda aquela coisa. Como que é muito importante esse cuidado. O que você apresenta? Então, o homem é mais visual. A pergunta é, mulher, o que seu esposo está vendo? Detalhe importante. O homem tem muito essa coisa de se satisfazer sexualmente no quanto mais. Pera, a gente vai chegar no esposo. Calma. Então, o homem tem muito isso. Quanto mais. Quanto mais. Calma. Vocês estão muito afoitos. São muito ativos demais. Calma. Tem 3 aqui, gente, mas faz um estrago violento. Vamos lá. A mulher é mais paladar, a mulher é mais cheiro, a mulher é mais toque, a mulher é mais fala. Aí vem a pergunta para os maridos: o que sua esposa está recebendo de você? Palavras de carinho. O dia inteiro você trata a sua esposa como uma plebeia e quando chega à noite você quer uma princesa na cama. O dia inteiro você não faz nada que possa agradar a sua esposa e quando chega à noite você quer sentir um rei ali. Então a pergunta
uma pergunta muito inteligente até, que nesse encontro do que o pessoal está comentando aqui, a que horas inicia a relação sexual entre o casal? Seria 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite? Ou seria desde o bom dia, meu amor? Como você está? Café da manhã, todo momento. Então, tudo aquilo envolve essa atividade sexual. Tudo aquilo vai permeando. E conforme... Sabe aquela coisa de você abrir o celular e nada você receber 30 mensagens, ou pelo menos 30 coraçãozinhos? Hoje não precisa nem fazer mensagem, né? Tem os emojis. É só você simplesmente mandar um coraçãozinho no meio do dia. Alguns 30, assim, 40, tal. Você vai mandando, a pessoa vai recebendo e fala, nossa, ele não esqueceu de mim, ou ela não esqueceu de mim. Quando chega a noite culmina com esse ato. Mas a coisa já aconteceu desde cedo. Você vai construindo isso. Então, o que a sua esposa está recebendo de você? De repente, você só lança palavras ruins, de baixo calão, palavras até de maldição sobre sua vida, sobre sua casa. E quando chega a noite, você quer tudo perfeito, num ambiente agradabilíssimo, para que você possa se satisfazer. Vamos só entender uma coisa que é importante, que isso envolve tudo. Então, quando você, igual nós colocamos aqui, ó, você teve o dia inteiro para investir nisso daí, para cuidar desse momento, para chegar à noite e você falar, não, agora eu vou viver o meu altar aqui, vamos pensar assim, mas eu preparei esse altar durante o dia todo. Então, se você trata a sua esposa como uma plebeia e você quer uma princesa à noite, é meio complicado. Contrário também, se você tem aquelas, eu acho muito interessante, né? Eu não posso fazer isso agora porque é complicado, mas tem aquelas irmãs que tem o costume de tratar o dia inteiro os filhos no tranco, o marido no tranco. Nossa, fala que quer, sabe, grita e tal, uma coisa e outra. E umas ainda vão no meio do dia falar assim, sai para lá, agora eu vou orar. Então tem uma facilidade terrível de entrar em comunhão com Deus ali e tal, uma coisa e outra. Aí quando chega a noite, quer sentir a esposa mais valorizada do mundo, sendo que não valorizou durante o dia a sua família, não zelou dela, não cuidou dela. Então, são detalhes muito importantes. Então, tudo isso, igual, eu perguntei, os homens são mais visuais? Sim. Hoje, complementando a história o comentário que o Paulo fez, hoje, eu trabalhando com essa área de psicanálise, digo para vocês, não se iludam com isso. Coisas absurdas acontecem nesse mundo. De você olhar e falar, que absurdo. Nada mais nos assusta. O dificultador que hoje está bem equilibrado. Então, você vê uma mulher hoje vou ser bem sincero para vocês, totalmente visual. A bichinha olhou, já está a ponto de bala. Totalmente visual. E isso era uma característica intrínseca e própria apenas do povo, do povo masculino. Mas foi mudando, as coisas vão mudando, como Paulo explicou, com relação a tudo isso que aconteceu, esse movimento que aconteceu, foi se igualando nisso. E hoje a gente vê isso muito claro. Tá? Hoje a gente vê isso muito claro. A prova disso, amados, é justamente, não vou dizer que isso, mas isso não acontecia lá atrás, acontecia, mas a prova disso é você ver, por exemplo, pessoas, mulheres tirando a vida por causa de relacionamento mal resolvido. A vida por relacionamento mal resolvido é porque queria algo que não está sendo correspondido. Deixa eu só complementar uma última ideia interessante aqui, ó. Cumprir seu papel não é fazer sexo. Cumprir seu papel é mais satisfazer um ao outro. Então, isso é importantíssimo a gente levar em conta.
Vamos para o próximo ponto? Os cônjuges, ponto 4.2. Os cônjuges não devem negar seu corpo um ao outro. 1 Coríntios 7:4. Capítulo 7, versículo 4. Então, não se deve negar o corpo. É uma dívida que quando você casa, quando você chega aqui na frente do bispo, do pastor, sei lá, e fala, eu estou assumindo esse relacionamento, não se deve negar. É uma dívida que você tem. Tá? Isso mútuo, ambos. Tá? Então, aí o apóstolo Paulo, até inclusive, ele fala, exceto para a sua vida de oração, santificação, etc. Mas desde que haja o consentimento mútuo. Espera só um pouquinho. Não foi, isso é muito importante dizer, que não foi ordenança de Paulo. Tá? Isso aí não é mandado de Paulo. O contexto, quem puder, até o... Isso, detalhe importante. Foi uma orientação de Paulo. E detalhe, se você for entender por quê, ele escreveu isso daí em Coríntios. Coríntios, né, bispo? Eles tinham uma promiscuidade, já vinham de um relacionamento promíscuo muito difícil, muito complicado. Então, é uma coisa específica. Pode ver que nenhuma outra carta Paulo trata isso. Então, não é lei, não é um dogma. Talvez na ideia de Paulo, aqui, foi justamente o povo buscando a oração, uma vida de santificação, eles teriam que abdicar de alguma coisa. O que seria? Do sexo. Então, por isso que Paulo deixa claro nesse ponto. Então, não é uma ordenança. Como diz o bispo, não foi Deus quem disse, foi Paulo, foi ele mesmo. Assim diz eu, não o Senhor. Tá bom? Então, outra coisa que é muito interessante, que haja consentimento mútuo. Ou seja, você não chega e fala assim, não, eu resolvi parar por uma semana, porque eu vou me santificar, e problema da minha mulher, ela que se vire. Não tem nada disso. Então, existia um consentimento. Olha, vamos entrar numa semana, vai vir um evento tal especial, vamos entrar numa semana de oração, de consagração, e vamos abster disso. Então, era conversado, tá? Tinha esse consenso. Outra coisa aqui, isso aqui é interessante. Nesse caso, greve de sexo. Isso é muito importante, hein? Greve de sexo. Está dentro dos propósitos cristãos? Então, uma coisa muito, muito preocupante. Greve de sexo está fora dos preceitos cristãos. Tá? Greve de sexo está fora do preceito cristão. Primeira coisa, vai ser um pouquinho pesado o que eu vou falar, mas recebam isso de coração. Eu estudei muito para chegar aqui e falar o que eu estou falando para vocês, tá? De pastores muito renomados, e realmente é importante. Olha, toda greve acontece por uma reivindicação. Praticar sexo para conquistar algo, aquele que agiu assim não deve ser chamado de esposa ou esposo. Alguém que pratica sexo correndo atrás ou procurando, reivindicando algum direito ou alguma coisa, ele quer ganhar uma benéfice nisso. Então, praticar sexo atrás de uma vantagem não é esposo e esposa. A gente pode chamar de tudo, inclusive de prostituta, mas não é esposa. Então, greve de sexo não é bem-vindo. Existe, sim, esse cuidado de você falar, ó, por esse momento a gente vai se abster disso. Conversa. Tá? Tem gente que é excelente no celular e é uma praga no celular. Então, é uma bênção no celular. Conversa com todo mundo, mas na casa, no celular, é uma negação. Então, aí que está o nosso cuidado. Então, se você quer realmente, olha, essa semana vamos nos abster disso,
tal, sempre numa conversa. As pessoas não conversam sobre sexo. E aí vai dizer que o casamento está deteriorado. Não conversa nem para positivo e nem para negativo. Olha, tal momento a gente dá uma parada aqui. Ou por que a gente vai fazer isso? Bem, semana que vem, vai ter bastante coisa. Um dos pontos que vai ser muito interessante, eu tenho que adiantar porque é muito legal. Vale tudo entre quatro paredes? Vai ser um dos pontos que a gente vai falar semana que vem. Aí a gente vai entrar sobre esse assunto, sobre prostituição, fornicação, adultério, o que cada coisa é. Na visão bíblica, gente, o nosso cuidado não é achismo, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu gostaria de deixar com os irmãos, para encerrar e poder... Leia para mim, por gentileza, ou projeta para mim aí, Isaías. Esse versículo eu cito muito ele. Eu gosto muito de citar ele. Isaías 5, versículo 20. Pode ler para mim, por gentileza. Isaías 5, versículo 20. Em outras palavras, que a aflição espera aqueles que utilizam a inversão de valores. Ah, não, mas isso pode. Não está na Bíblia, mas eu conversei com meu esposo e a gente resolveu fazer assim, que a aflição espera. Amém? Então, semana que vem, a seguir sendo o próximo capítulo, estaremos aqui